Dormi bem até mais ou menos ali 1 hora da manhã, quando tudo começou. Foi aí que começou a ficar perturbador. Acordei assim, rápido, tava tudo parado. Parecia que as coisas tinham parado no tempo. Um silêncio absurdo. Não tinha vento, não tinha barulho de onda, não tinha nada. Um silêncio ensurdecedor. Lógico que eu comecei a ficar com muito medo, né? Botei o olho pra fora assim da rede pra ver o que tava acontecendo. Não tinha nada. Realmente nada. Eu achei que eu tava sonhando, mas depois de uns 10 minutinhos eu percebi que eu tava acordada. E foi justamente nessa hora que eu comecei a ouvir uns sussurros bem perto de onde eu tava. De início foi um cochicho bem baixinho. Duas pessoas falando e eu consegui pescar algumas palavras. Eles falavam assim: veio da terra grande e veio dormir no mato. Meu Deus. Essa hora eu gelei, mas eu não mexia um músculo. Aí eu ouvi o outro responder assim: é viajante da terra longa, lá da banda de Belém. E uns risos bem baixinhos, contidos, como se eles estivessem cochichando mesmo. Meu Deus, eu tava com muito medo. Nessa hora eu já pensei em pegar minhas coisas e sair correndo dali. Aí eu pensei que ia todo mundo rir da minha cara, né? Continuei lá. Agarrei o lençol, fiquei mentalizando coisas boas pra não surtar, pra não ficar com mais medo. Respirei fundo várias vezes e torci pra esses barulhos pararem, pra esses cochichos pararem. Vai que era alguém passando ali, né? E pudesse me fazer algum mal. Eu fiquei quietinha, imóvel, como se nada tivesse acontecendo. Até que eu comecei a sentir alguém passando a mão nas minhas costas. Só as pontas das unhas, assim, como se tivesse alguém passando por debaixo da rede. Aí eu dei um pulo. Saí da rede, corri, mas eu corri em direção à praia. Olha que burrice. Ao invés de correr em direção à casa, eu corri em direção à praia. Mas sem olhar pra trás. Só sei que corri e de repente trombei num vulto escuro que apareceu na minha frente do nada. E aí eu e o vulto fomos parar no chão. Eu já ia correr de novo quando eu ouvi assim: que foi, moça? Aí eu ouvi essa voz humana e fiquei tranquila. Acalmei, depois que eu vi que eu não tava sozinha mais nessa situação. Era um homem e ele perguntou assim: você tá tudo bem? Aí eu meio sem graça, né? Não, tá tudo bem, tá tudo sim. Aí ele: você tava fugindo de assombração, né? Aí eu respondi assim pra ele: não, tava só com um pouquinho de medo de dormir aqui sozinha. Aí ele se apresentou, né? Que era o vigia da fazenda. Contei pra ele tudo que tinha acontecido. Aí ele começou a rir muito da minha cara, enfim, mas eu tava tranquila, porque ali eu já tava a salvo, né? Aí ele perguntou assim: como é que você vem dormir no mato e não pede permissão? Aí a gente ficou conversando um pouquinho, ele me ajudou a voltar pra casa, né? Fui pro meu quarto, dormi tranquila. No dia seguinte eu acordei um pouco mais tarde, depois de tudo que tinha acontecido, né? Todo mundo já tinha tomado café da manhã e eu cheguei depois. Todo mundo tirando sarro da minha cara porque viu que eu tinha voltado pra casa pra dormir. Aí eu contei pra todo mundo o que tinha acontecido, né? Falei do silêncio, das vozes, contei a história toda pra todo mundo, né? Aí eu falei que o vigia da fazenda tinha me ajudado a voltar pra casa, enfim, falei que eu tava com muito medo, falei das unhas passando nas minhas costas, contei a história toda, né? E aí o dono da casa arregalou o olho e falou: esse antigo vigia que ficava na praia à noite morreu faz uns 2 meses e nunca mais contratei outro. Nessa hora eu não tinha ninguém tirando sarro mais, ninguém rindo de mim, só todo mundo se olhando assustado. Aí eu falei assim pra ele: não, para com isso, você tá brincando, isso não tem graça, pô. Aí eu falei que ele se apresentou, que o nome dele era Jango, né, enfim. E ele conversou comigo, não faz sentido. E aí o dono da casa falou que realmente esse era o nome dele, mas assim, ele tinha morrido há uns 2 meses atrás. Eu só sei que eu nunca mais me aventuro a dormir sozinha na praia, não tem quem me faça mais. E eu acho que isso vai me assombrar pelo resto da minha vida.